Gostaria de chamar nesta noite a sua atenção para esta porção, esta passagem da Palavra de Deus que se encontra aqui na carta de Tiago. Abra comigo no capítulo 1, nós leremos este versículo, apenas um versículo em particular, Tiago capítulo 1, versículo de número 17. No Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, estas palavras, dê toda a sua atenção a esse texto da Palavra de Deus, porque são palavras gráficas, palavras tão poderosas. Diz Tiago pelo Espírito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nosso título para esta noite é Somente Deus nos completa. Meus queridos amigos, se você é uma pessoa que talvez não tenha o costume, o hábito de ler, de meditar, estudar a Palavra de Deus, eu devo lhe dizer que este texto que nós acabamos de ler é um dos muitos textos da Palavra de Deus que ensina que a vida sem Deus, a vida sem um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, é uma vida incompleta, porque somente Deus completa as pessoas. Somente o Senhor pode trazer a alguém uma vida plena, uma vida realmente completa. E até que Ele entre em nossas vidas, e até que Ele lide conosco de uma maneira pessoal, individual, nós somos pessoas incompletas, como indivíduos, como criaturas de Deus. Somente Deus nos torna pessoas completas. Por que somente Deus? Bem, porque você e eu não somos meros corpos, somente corpos ambulantes por este mundo, perambulando em toda parte. Nós somos muito mais do que corpos. Nós possuímos um corpo e nós possuímos uma alma, amigos. E a alma em nós é aquela parte essencial, a pessoa que é em nós. Nós somos a nossa alma, isto é, a alma é a nossa personalidade. A alma é aquilo que torna cada um de nós como pessoas, a alma que se comunica, a alma que se manifesta, a alma que interage com o mundo e com outras pessoas. E porque nós possuímos uma alma, a alma é aquilo que há de mais importante em nós, e a alma ela é eterna. A alma não morre, você sabe, um dia eu e você deixaremos o nosso corpo para trás, ele será enterrado, consumido pela terra, pelos vermes, mas a alma permanece para a eternidade. Ela irá subir um dia para a presença de Deus, naquele grande dia quando o Senhor nos chamar individualmente para prestarmos contas ao nosso Deus. A alma é eterna e a alma continuará existindo, e nós iremos um dia sim morrer, deixar o nosso corpo para trás, mas nós iremos entrar na presença de Deus para uma eternidade com Deus, ou uma eternidade banida da presença de Deus. E porque nós não somos meramente corpos, a vida então de uma pessoa não consiste apenas naquilo que satisfaz o corpo, não é verdade? Porque nós não somos apenas corpos perambulando em toda parte. A vida verdadeira de uma pessoa não consiste apenas em satisfação física, em algum conforto material, em algum bem, em alguma experiência física aqui terrena, porque todos nós possuímos uma alma. Nós sabemos que coisas terrenas, materiais, não são suficientes para satisfazer as coisas e as necessidades mais íntimas de nosso ser, de nossa alma. E assim, sem Deus, sem um relacionamento com o nosso Criador, nós somos pessoas incompletas. Nós somos como corpos apenas perambulando por este mundo em busca de algum prazer, de alguma satisfação. Mas, queridos amigos, esse texto aqui diante de nós, ele fala exatamente sobre isso, que para sermos pessoas completas nesta vida, que para vivermos o significado e a plenitude de nossa existência como homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos, por necessidade, de um relacionamento real com o nosso Criador, conhecê-lo, andar com Ele, ter uma intimidade real com aquele que nos criou, conhecer a vida, conhecer o destino eterno de nossa alma. Bem, veja esse versículo de número 16. Ele começa por aqui raciocinando nesses termos. Ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Ele começa aqui: não erreis. Você sabe que esse é um termo em português, a tradução de uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego, a ideia é: não erre, não perca de vista, não perca a perspectiva. Não erreis, meus queridos irmãos, meus amados irmãos. Não perca a perspectiva da vida, ele está dizendo. Não perca o sentido da vida, que a vida não é meramente comer, dormir,
trabalhar, acordar no dia seguinte, um pouco de prazer, um pouco de alegria, dormir, comer, trabalhar, criar os filhos, envelhecer. Não perca de vista a perspectiva real, mais profunda, mais elevada do que é ser humano, do que é a vida. Não perca de vista o significado da vida, que nós somos criados por Deus, que há um Criador e que há um dia de prestar contas a Deus. Não perca isto de vista, não erre, não vague longe da verdade, não erre nesse sentido. E essa palavra não erreis, ela também significa, ou pode ser traduzida como não seja iludido. Não sejais iludido, não seja iludido por aquelas pessoas, não erre nisso, não seja iludido por aquelas pessoas que dizem que não há Deus. Um vizinho, um amigo, um familiar, a televisão, não erre nesse quesito. Não seja iludido por aquelas pessoas que tentam afirmar que não há um Criador e que dizem que você pode encontrar alegria, felicidade, a verdade, vivendo longe do seu Criador. E paz e satisfação sem um verdadeiro relacionamento pessoal, íntimo com o seu Criador. Não erre nessa questão, não seja iludido, não perca de vista a perspectiva da vida, não erreis. Não seja iludido que você pode ter uma vida feliz, perfeita satisfação, alegria, sem precisar de Deus. Eu não preciso de Deus, Ele não adiciona nada à minha vida. Não se lida com isso. Não erre nessa questão da vida de Deus e do significado da vida. Que a vida, quando se diz por aí, a televisão parece propagar uma mensagem só, que a vida está cheia de possibilidades e só depende de você. Tudo está em tuas mãos e você pode chegar onde você quiser. A Bíblia diz, não erre nesse ponto. Não se deixe enganar com esse tipo de ideia, porque tudo aquilo que adiciona alguma satisfação, que adiciona alguma alegria, que adiciona algum sentido para a vida, para a existência, tudo aquilo que traz algum benefício, sejam habilidades, sejam oportunidades, sejam prazeres legítimos, todas estas coisas vêm de Deus, vêm do alto. Observe o raciocínio, não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Não erre nesse ponto. Tudo vem de Deus, e esse é o significado desse texto. Somente Deus nos torna pessoas completas, porque nós fomos criados por Ele, porque nós fomos criados para conhecê-lo, nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus eterno e andar na presença dEle e entender o propósito de nossa vida. Mas porque nós estamos distantes de Deus, por causa de nosso pecado, nós não podemos experimentar somente neste mundo alegria, extrair somente daqui prazer, seja com carreiras, com projetos, com satisfações e prazeres legítimos, sem a bênção de Deus, sem conhecê-lo, sem andar com Ele, sem um relacionamento verdadeiro, íntimo com o nosso Criador. Nós somos pessoas pela metade, nós somos pessoas incompletas. E é pensando sobre isso que a Bíblia declara esta verdade: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Todos os dons que você possui nesta noite, todos os benefícios que você já experimentou ao longo da vida, tudo aquilo que adiciona algo ao teu caráter, tudo aquilo que adicionou ao teu currículo algo de bom, algo de positivo, é uma dádiva de Deus. Não é algo que procede de você mesmo, é algo que Deus acrescentou à tua vida. E essa é uma verdade, e nós precisamos entender e conhecer esta verdade bem logo no início da jornada de nossa vida. Mas veja, é muito interessante esse texto, porque o texto faz uma diferença, observe, entre dádivas, não é? E entre dom perfeito. Você já propriamente está sobre isso. Ele diz, boas dádivas. Toda boa dádiva vem do alto. O que são essas boas dádivas? Bem, boa dádiva, ou boas dádivas, são aquelas coisas que Deus dá a todo ser humano que nasce neste mundo. É como a chuva, não é? Ela cai sobre bons e sobre maus, em toda parte, em todo mundo. Essas são as boas dádivas, coisas que Deus distribui em sua misericórdia, em sua generosidade a todas as pessoas. Dons perfeitos, todavia, são outras coisas. São dádivas que Deus dá àquelas pessoas que buscam esses dons perfeitos dele. E nós queremos fazer essa diferenciação, porque a palavra de Deus faz esta diferenciação. Bem, Deus dá esse dom perfeito somente àquelas pessoas que buscam dele. Dons e dádivas que Deus dá a todas as pessoas, boas dádivas e o dom perfeito. Aqueles dons, dádivas completas, perfeitas, que Ele dá somente àquelas pessoas que se aproximam dele. Você percebe a diferença? Isso é muito importante. Bem,
O fato é, e você vai concordar comigo, eu espero, que há muitas dádivas da parte de Deus que Deus distribui sobre todo homem e mulher nascido neste mundo. São certas capacidades que você possui, são certas habilidades, são benefícios que todos nós podemos ter nesta vida. Tudo isso, meu querido amigo, diz a palavra de Deus, vem de Deus para nós. Toda a capacidade, todo o poder que você possui, se você possui, por exemplo, uma grande habilidade, eu não sei, desculpe qual é a sua habilidade, talvez você tenha uma habilidade peculiar, particular ao teu caráter, talvez você tenha uma inclinação, um traço na tua personalidade que te capacita a realizar certas coisas que muita gente não consegue realizar. Essas são dádivas dadas por Deus à tua vida, colocada ali pelo teu Criador. Você talvez tenha uma combinação de várias habilidades, alguém que é capaz de organizar as coisas, de perceber as coisas com mais clareza, algo que te faz se destacar de outras pessoas, de um grande número de pessoas, uma combinação de muitas habilidades. Tudo isso, diz a palavra de Deus, vem de Deus. Você deve então a tua gratidão a Deus por isso, porque isso te foi dado. Isso não é algo natural, não é algo intrínseco, não é algo que está em nós mesmo, digamos assim, porque nós colocamos ali, foi te dado. Toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus. Bem, a gente não aprende essas coisas na sociedade, não é verdade? Não está na moda reconhecer que Deus, Ele dá às pessoas dons e talentos. Não está na moda agradecer a Deus. Você não vê isso na televisão, você não vê isso na novela. As pessoas não louvam a Deus por estas coisas, elas louvam a si mesmo. Minha grande habilidade, minha capacidade esportiva, minha visão, o eu, não é? As pessoas louvam a si mesmo. Assim não está na moda agradecer a Deus e reconhecer que tudo de bom que nós somos, que nós possuímos, habilidades, talento, a capacidade de aprender algo difícil, algo que adicione à tua vida, vem de Deus e é dado a você e eu não teríamos isso se Deus não lhe aprovesse nos dar em um determinado momento de nossa existência. Talvez lá no fundo você perceba isso e você sinta que em algumas áreas da tua vida Deus te deu uma capacidade diferenciada, não é? Que outros não têm. Ou em certas situações Ele adicionará algo grandioso à tua vida, mas talvez você colocou essa percepção de lado de que isso veio de Deus. Deus dá também o instinto de sabermos que estas boas dádivas vêm dEle. Tudo vem de Deus, tudo é adicionado por Ele e não estaria ali. Assim você e eu devemos gratidão a Deus. Mas a linguagem desse versículo 17, eu estou tentando lhe levar através dele, eu espero que você esteja seguindo. A linguagem é bastante distinta, é bastante especial. Primeiro, ele fala sobre dádiva, uma dádiva boa, uma dádiva nobre, uma dádiva especial, e então ele fala sobre um dom perfeito. O termo traduzido do grego como dom perfeito quer dizer completo. Essa é a ideia. Dádivas que Deus distribui a todos os seres humanos desde o nascimento e ao longo da sua vida, e então ele fala sobre um dom ou dons perfeitos. Bem, quais são esses dons perfeitos que são diferentes, que são mais elevados, que eu preciso buscar da mão de Deus, que eu não tenho desde o nascimento e eu preciso tê-los? Seriam, por exemplo, dons físicos, beleza, estética, habilidade, uma grande capacidade atlética, seriam dons de conhecimento. Seriam esses os dons completos, perfeitos, que eu preciso buscar da parte de Deus? É fácil saber que não são esses, não é verdade? Será que dons físicos, meu querido amigo, como a beleza, uma condição atlética, será que isso garante plena satisfação na vida interior, em todos os sentidos? Talvez um grande intelecto, uma capacidade sobrenatural de análise, de percepção, de compreensão, uma articulação fantástica na comunicação, alguma coisa desse tipo. Acaso essas coisas farão de você uma pessoa mais completa, mais feliz, te garantir uma alegria mais permanente? E a resposta nós sabemos é que não farão, porque as pessoas mais inteligentes e mais capazes são muitas vezes pessoas também infelizes, incompletas, algo profundo lhes falta. Eu tenho conhecido pessoas de uma capacidade intelectual invulgar, de habilidades assim realmente de deixar cair o queixo, e você às vezes conversa com essas pessoas, e eu tenho tido a oportunidade de passar algum tempo com uma ou duas pessoas em certas áreas da política, em certas áreas da ciência, e você observa que essas pessoas têm a dizer, a capacidade de visão delas é magnífico, e de repente você percebe que é uma área na vida delas que é um grande oco, um grande vazio. A família não vai bem, a saúde está muito mal,
a depressão escondida, enterrada por ali. Assim, conhecimento, atletismo, beleza, uma grande capacidade instrumental, alguma coisa que eu possa adquirir e produzir coisas belas e bonitas, isso não me complementa por inteiro. São dádivas de Deus, mas não são aqueles dons que te completam. Você pode pensar também sobre uma boa educação. Talvez você tenha tido o privilégio de ter recebido uma ótima educação. Isso é algo maravilhoso. Muitos anos de estudo, boas escolas, bons tutores, bons professores, ser formado na academia boa, boas escolas, isso é muito bom. É uma dádiva de Deus, o conhecimento, poder aprender, poder absorver o conhecimento, tudo isso vem de Deus. Todavia, meus queridos amigos, educação, conhecimento terreno não podem garantir ou não estão entre os melhores dons, porque não preenchem, não completam, não são permanentes, não abrangem toda a minha vida em todas as áreas. São coisas maravilhosas, habilidades tremendas, mas não são completas, não nos completam, não são permanentes. Talvez você nasceu em uma família que te proveu tudo o que você precisa e você teve uma grande vantagem social comparada a uma grande maioria de pessoas da tua idade. Isso é algo maravilhoso. Ou talvez você possua nesta noite uma personalidade distinta. E as pessoas, digamos, gostam de você com facilidade. Você atrai as pessoas e alegra as pessoas. E elas querem a tua companhia, elas te elogiam. Essa é uma habilidade, um dom magnífico. Mas isso não te garantirá uma vida completa, uma grande felicidade, algo contínuo, algo perfeito. Nenhuma dessas coisas, inteligência, habilidades pessoais, capacidades, carisma, estética, nenhuma dessas coisas pode completar uma pessoa. E a nossa tragédia e a tristeza da humanidade é que as pessoas querem construir a sua vida, edificar a sua vida, pendurar as suas esperanças em habilidades, em talentos, em coisas que já viram, em coisas materiais que possuem, em certos dons, em certas oportunidades. E elas dizem coisas como essa: oh, se somente eu tivesse aquela oportunidade, eu me formei, eu me graduei, eu sei o que eu quero fazer, eu consigo chegar lá. Se alguém pudesse abrir a minha porta naquela agência, naquele setor, naquela companhia, seria a realização da minha vida. Eu estaria pleno, eu estaria satisfeito. Se eu chegasse ali e eu conseguisse aquilo, tudo seria tão diferente. E os anos passam, e as pessoas chegam onde desejam muitas vezes, e nos melhores casos há ainda uma profunda sede por mais, um novo projeto, uma nova viagem, uma nova invenção, uma nova descoberta, uma nova teoria, e as decepções se acumulam, e as tristezas também, e as cicatrizes aumentam, e a vida passa, e nós percebemos como nós vamos perdendo a nossa força e a nossa capacidade. E isso acontece, meus queridos amigos, porque todos nós precisamos dos dons mais elevados, dos dons mais permanentes. São dons que vêm de Deus e nós não podemos tê-los a menos que nós peçamos de maneira direta de Deus por esses dons. E nós temos que distinguir então entre essas boas dádivas, não é? As habilidades, as oportunidades e algo que vem de Deus que é perfeito. Você já parou para pensar sobre isso? Sem esses dons mais elevados, nós somos pessoas incompletas. Não terá uma grande vantagem, minha amiga, meu jovem, ter uma aparência bela, atlética, se você não tem estes melhores dons delineados aqui na Palavra de Deus. Nem é suficiente uma grande inteligência, ser bem-sucedido, se você não possui aquilo que faz a diferença na vida, os melhores dons, aquilo que traz real satisfação, aquilo que traz real felicidade duradoura ao longo tempo. Não ter esses dons perfeitos que vêm de Deus, que não estão conosco no nascimento e que eu preciso, sem eles, nós somos metade de nós. Eu me lembro alguns anos atrás com minha esposa, no país onde ela nasceu, visitando uma área, um campo onde os alemães instalaram um campo de concentração para reunir os judeus e tantos outros dissidentes políticos holandeses naquele lugar. E dali partiu um trem indo direto para a cidade de Auschwitz, na Polônia, chamado de Auschwitz pelos alemães, e havia ali um grande resquício daquele campo de concentração. Mas havia em determinado lugar uma casa onde um certo grupo de homens, uma família na verdade, viveu, e ali estava, não me recordo se eram holandeses, provavelmente eram holandeses, mas ainda estavam sob a tutela dos alemães, e nós fomos visitar essa casa. Me perdoe a ilustração, apenas para dizer o ponto que nós estamos levantando aqui. E nós entramos naquela casa,
uma casa feita de madeira, algo para durar aí 10, 15 anos, talvez, uma casa bela, bonita. E ao andar por aquela casa, no meio de uma floresta, na verdade, campo de concentração aberto numa clareira, e ao andar pelaquela casa, ali estava uma casa bela, típica da Art Deco dos anos 30, e você andava por ela, e você quase conseguia ouvir as vozes de alegria, e a música sendo tocada. Você via a marca das cadeiras na parede, um pedaço de prato ali, e você consegue ver as pessoas andando num dia de Natal, tendo uma ceia, amigos sendo recebidos, vozes, alegria, risos, gargalhadas juntos na mesa, mas agora vazia, somente uma bela estrutura, sem ninguém. E assim somos nós, sem os melhores dons que Deus dá. Nós temos habilidades, temos um corpo, temos certas experiências, temos um currículo, mas sem estes dons que Deus dá, que nós precisamos buscar dele, nós somos como esta casa vazia. Eu me lembro vendo um navio de guerra atracado em um porto na Inglaterra, Londres ali, um navio que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. E você pode entrar nesse navio para visitá-lo e faz um tour turístico e você anda, mas quão triste, quão belo e quão triste, ali está aquele poderoso navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, mas tão sem seu poder. O motor tinha sido tirado, as armas bélicas atômicas tiradas, estava ali só o casco. E assim somos nós, queridos amigos, todo um potencial, grande capacidade, grandes habilidades dadas por Deus ao longo da vida, que Deus permitiu que entrasse em nossa jornada, mas sem estes melhores dons, nós somos pessoas incompletas. Só Deus nos torna pessoas verdadeiramente completas, somente Ele, e a menos que nós tenhamos estes dons, nós permaneceremos incompletos. Assim somos todos nós, com os melhores de nossos dons pessoais, os dons que nos dão vida, os dons que nos dão força interior, caráter e felicidade, vêm de Deus, vêm do alto, são dons perfeitos. Bem, quais são então esses melhores dons? Esses dons completos, aqui é chamado, no versículo 17, de um dom completo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Todo o dom perfeito, ele é um dom perfeito. E esse dom ensina a palavra de Deus. Marque você nesta noite, em muitas passagens, esse dom perfeito, meu querido amigo, esse dom perfeito é o perdão de Deus de nossos pecados. Esse é o dom perfeito. E você encontra isso na Bíblia em tantos e tantos lugares. O perdão de meus pecados, ter o perdão de Deus de todas as minhas mentiras, ter o perdão de Deus de toda a minha falcatrua, de toda a minha amargura, de tudo aquilo que eu fiz escondido aos olhos dos homens que Deus viu. Ter o perdão de Deus, ter a culpa removida de minha alma, aquela mancha que me segue desde que eu pequei, uma consciência dolorida, um senso de vazio, um senso de condenação. Esse é o dom superior, certamente esse é o dom maior. Essa é uma dádiva tremenda, não é? Essa é uma dádiva mais valiosa do que qualquer outra dádiva que alguém pode receber. Ter o perdão de Deus de meus erros, meus pecados cometidos contra o Senhor, receber isso de Deus, vir a Ele com os meus pecados e ser perdoado, ser salvo, ser transformado por Deus. Você pode nesta noite ser um multibilionário e ter muitas capacidades e se gabar dela, e lá no fundo da sua mente se sentir superior a outras pessoas, talvez legitimamente em sua habilidade, mas, querido amigo, você terá que se apresentar diante de Deus um dia, e você terá que subir como eu à presença do teu Criador para um dia de julgamento, e você terá que prestar contas a Ele da maneira como você ouviu a palavra de Deus e a voz da consciência, e como você agiu em relação à lei de Deus. E você será punido pelos teus pecados se você partir daqui sem o perdão de Deus, sem essa dádiva maior. E nossos pecados são além da conta, porque nós pecamos a todo momento, nós pecamos no pensamento, nós pecamos por palavra. Se nós pudéssemos usar a nossa memória e ver além do alcance, começar perdão desde a infância, a anotar tudo aquilo que nós fizemos, cada mentira, cada roubo de uma coisa pequena ou grande, cada ato imoral, cada pensamento vil, cada palavra errada, tudo que nós fizemos, querido amigo, nós não podemos lembrar, mas Deus tem registrado todas essas coisas, e nós somos pecadores contra Deus. Nós temos feito aquilo que a voz da nossa consciência nos tem dito não fazer, nós temos passado por cima, ido em frente. Como eu poderia me apresentar diante de um Deus santo, um Deus que deve julgar e punir o pecado? Como eu posso ter então, essa é a grande pergunta, os meus pecados perdoados?
pecados para subir à presença de Deus. Eu preciso deste dom de Deus. Eu preciso do perdão que somente Ele pode dar. Eu não tenho isso em mim mesmo como eu nasço neste mundo. Eu não recebo isso automaticamente depois que eu peco e eu sinto um pequeno remorso. Isso não é perdão. Esse é um senso de que eu pequei e a culpa está dentro de mim, esse remorso, esse senso de vazio. E a Bíblia diz que o perdão, que a salvação da minha alma é um dom de Deus, é um dom que deve ser buscado, e todos os meus pecados poderem ser apagados, deletados, e aquela culpa, aquele senso de condenação, aquele senso de vazio ser removido de mim. Você sabe qual é a diferença, deixe-me repetir isso, entre pecado e culpa? Pecados são atos, são palavras, são pensamentos, são coisas que nós fazemos, quebrando a lei de Deus contra o próximo, ações que nós tomamos, um ato de pecado, mas a culpa é o resultado, é o subproduto do pecado. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, a nossa consciência aciona um alarme, você sabe disso. E naquele momento do pecado, quando a lei de Deus foi quebrada, um boletim de ocorrência, assim por dizer, é anotado no céu, contra você, contra mim. Mas quando nós nos aproximamos de nosso Criador em busca deste dom perfeito, o perdão e uma nova vida, com o perdão de Deus, o perdão do meu pecado, do meu ato, do meu pensamento, da minha palavra, Ele também remove a mancha do pecado, Ele remove a culpa. A culpa é esse senso de condenação que me segue por causa de meus pecados e estará sempre comigo até o final. A menos que o pecado seja perdoado, a culpa permanecerá. O dom de Deus, ter o meu pecado perdoado e ter a culpa removida de minha alma e saber que Deus me aceitou, saber que Deus me perdoou e que eu serei recebido um dia na glória eterna na presença de meu Criador. Oh, queridos amigos, isso é um dom de Deus. O perdão, a salvação, o dom da dádiva do perdão é um dom perfeito, ele vem de Deus. Como eu busco isso? Bem, uma passagem na palavra de Deus que explica com toda clareza, está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, eu leio para você, Atos capítulo 3, versículo 19, como eu posso buscar por esse dom, o que eu devo fazer, como devo me chegar diante de Deus? Atos capítulo 3, versículo 19, estas palavras: arrependei-vos, pois, Pedro pregando aqui, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você percebeu? Os tempos da paz, do alívio da culpa, é baseado em arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender-se é encarar o meu pecado, é não esconder mais, é não tentar deixar no passado, é não tentar dizer foi a culpa dele, foi a culpa dela, foi a minha culpa, Senhor. Eu sou um pecador, eu pequei contra ti, eu me arrependo para contigo. Arrepender não é apenas sentir remorso, uma pequena pontada na consciência. Arrependimento, diz a palavra de Deus, é algo para com Deus. Eu reconheço a minha vergonha, eu reconheço o meu pecado e eu me arrependo para com Deus, confessando ao Senhor, e eu me converto, isto é, eu viro as minhas costas para essas coisas, pela graça e pelo auxílio do Senhor, eu venho a Ele pela fé, eu me entrego, eu confesso, então recebo a paz de Deus, o perdão de Deus, a alegria, o tempo de refrigério, uma nova vida, uma nova alegria, algo perfeito, algo que vem do alto, um dom que vem de Deus. Esse é o dom perfeito, ele vem de Deus e eu preciso dele. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o perdão de Deus, meu querido amigo, não é maravilhoso? Ele é chamado aqui de um dom perfeito. Você sabe por que ele é chamado de perfeito? Ele é perfeito porque o perdão de Deus, ele é completo, ele não vem sozinho. O perdão de Deus, ele não vem só, ele vem por inteiro e traz outras coisas mais. Porque com o perdão de Deus vem algo mais. O perdão de Deus é algo maravilhoso, é algo tremendo. Mas veja, ele não seria perfeito se não fosse acompanhado de outras coisas. Não seria satisfatório ter os meus pecados perdoados, a minha culpa removida, se eu não receber de Deus o poder para vencer o pecado. Se eu não receber de Deus a graça para andar na presença de Deus. Mas Deus não me dá esse dom perfeito sozinho, porque esse dom ele é completo, ele é acompanhado de outras coisas necessárias. E com o perdão do pecado, quando você vem a Cristo em arrependimento, você recebe também, meu querido amigo, um novo caráter.
Quando você busca Deus como um pecador em arrependimento e clama a Ele por vida e salvação, Deus não somente perdoa o registro do teu pecado, Ele não somente remove a culpa da tua alma, mas Ele coloca dentro de você uma nova natureza, um novo coração para amar a Deus, um novo coração para buscar, para andar na presença de Deus, um caráter, uma natureza completamente transformada para amar a Deus, para segui-lo. Você não se torna uma pessoa perfeita, claro que não, mas você é capacitado para lutar contra o teu pecado. Ele te dá graça, Ele te dá vigor, Ele te dá discernimento espiritual e há tantas outras coisas. Quando Deus te perdoa e apaga o registro da culpa e do pecado, Ele te dá todo o equipamento necessário para viver a vida de um filho de Deus, a vida de uma filha de Deus. E aquela pessoa mesquinha se torna uma pessoa generosa com perdão de pecados. É porque Deus faz essa transformação. Esse é um dom perfeito, esse é um dom completo. Você vem a Cristo pensando em teus pecados. Você vem, Senhor, se o Senhor somente puder me perdoar, se o Senhor pelo menos puder me lavar e tirar essa culpa de mim e me dar certeza de vida eterna, você vem a Ele. Sabe o que? Ele te dá não somente isso, Ele te dá muito mais. Ele te dá perdão, Ele te dá uma nova vida, uma vida transformada, e aquele homem cruel se torna uma pessoa gentil. E aquela pessoa arrogante é transformada por Deus em uma pessoa humilde, uma pessoa amável, uma pessoa forte. E a pessoa enganadora agora é uma pessoa íntegra. E a pessoa mentirosa e dissimulada é uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. E é uma transformação maravilhosa, porque uma nova natureza é dada junto com o perdão. É por isso que é um dom perfeito, é um dom completo. E nós não temos isso, nós temos grandes dádivas de Deus. A vida, oportunidades, bens, a chuva que cai sobre a nossa cabeça, uma medida de saúde física e mental. Mas esse dom perfeito vem de Deus. E a menos que eu me aproxime dele, a menos que eu traga a Ele o meu pecado, eu venha como um pecador, eu não receberei. Mas eu necessito desse dom perfeito. Sem Deus, sem o seu perdão, a nossa vida é incompleta. A nossa vida é de fato uma vida vazia, uma vida em busca de coisas terrenas, passageiras. Nós estamos falando sobre dons perfeitos. Com o perdão de Deus vem algo maravilhoso, queridos amigos. Vem a ajuda de Deus. Ele passa a ouvir as tuas orações, Ele passa a responder as tuas orações, e você traz todas as coisas diante dEle, e Ele ouve o teu clamor, Ele guia a tua vida, e Ele põe dentro de você um senso pela eternidade, e uma alegria, e Ele tira de você o medo da morte, aquele medo, aquele pavor terrível da condenação. Eu não sei como será, eu não sei o que virá depois que eu fechar os meus olhos, eu não entendo, eu tenho temor, como serão essas coisas? Ele tira isso de você, porque Ele põe agora a clareza e a certeza do céu, e uma verdadeira alegria, e você tem agora a antecipação do céu, e Ele te auxilia, e Ele intervém em tua vida, e Ele age em teu favor, Ele aquece o teu coração, e você passa a saber de uma maneira consciente que Ele é o teu Deus, que Ele te responde e que Ele te guia. Não é maravilhoso? Esse é um dom perfeito. Oh, ter todas estas coisas. Quão superior é a vida cristã, quão superior é experimentar o perdão de Deus do que visitar os palácios deste mundo, conhecer os melhores escritórios das maiores companhias, andar com pessoas, trabalhar no centro da economia mundial, ser um grande esportista, um grande artista. Quão muito mais elevado é ter o perdão da culpa, a certeza de vida eterna, os olhos, o sorriso e o amor de Deus sobre a minha vida. Será que algo pode ser comparado a isso? Um dom perfeito. Queridos amigos, isso não é tudo. Nós estamos falando sobre um dom completo. Não seria bom, não é? Não seria o suficiente ter os meus pecados perdoados, receber um novo caráter e a ajuda de Deus, se eu não pudesse ter tudo isso para sempre. Imagine chegar um dia e no final tudo ser tomado de mim na morte, tudo ser levado embora. Nós seremos as pessoas mais miseráveis na face da terra, depois de termos experimentado tanta coisa maravilhosa, e tudo isso ser roubado na morte. Mas não, é um dom perfeito. O perdão de Deus, Ele garante o céu, e esses são dons que Deus dá no arrependimento. Entenda este dom, o perdão, a nova vida, como algo essencial. É algo que energiza todos os outros dons que você tem. Deus te deu certas habilidades, com a salvação Ele irá santificar essas habilidades e usá-la para a sua glória. Ele te deu uma capacidade de interagir, de conversar com as pessoas, uma grande facilidade de sociabilidade. Com o perdão, o dom perfeito, Ele usará isso para a glória de Cristo.
Ele te deu uma sensibilidade maior para as necessidades das pessoas. Com a conversão, Ele magnificará estas coisas e você se tornará uma pessoa tão melhor. Queridos amigos, mesmo antes de receber estes dons, nós já temos tantos dons, não é? Eu já mencionei vários, mas me deixe mencionar apenas alguns outros. Você tem, por exemplo, uma dádiva que Deus dá a todo ser humano, não parece, mas é o dom de amar, por exemplo. Você possui a capacidade nesta noite de amar. Isso te foi dado por Deus. Como você poderia viver sem a capacidade de amar tua esposa, teu marido, um filho? Se você não possuísse isso em você, como você poderia cuidar daquele bebezinho que acabou de nascer? Deus pôs isso em você, Deus colocou isso em nós. Só é possível os relacionamentos humanos porque Deus nos deu a capacidade de amar amigos, o próximo, uma capacidade essencial que Deus dá ao ser humano. Essa é uma boa dádiva que vem de Deus, mas veja só, mesmo esta capacidade de amar que nós possuímos não está entre as melhores dádivas de Deus, porque o amor é algo muito imperfeito aqui nesta vida. Você ama alguém? Sim? Então você perde a paciência com ela, com ele, não é? E uma cortina de ferro baixa, uma guerra fria começa. E a hostilidade, e a infelicidade, e a feridas. Veja, Deus é gracioso, Ele nos deu amor, mas por causa de nossos pecados, mesmo este dom do amor não está no patamar do dom perfeito, até que Deus venha, até que eu traga a Ele os meus pecados em arrependimento e Ele me transforme, e Ele me dê uma nova natureza para eu experimentar na conversão uma nova vida. Então o amor que Ele nos deu no nascimento é tão magnificado, é tão purificado. Este amor se torna altruísta, este amor se torna diligente, este amor se torna atento, respeitoso, este amor se torna fiel. Ele passa da biologia, ele se torna um amor amizade, um amor respeito, um amor tão melhor, um amor tão purificado. Queridos amigos, sem o dom de Deus do perdão e da vida eterna, nós somos pessoas tão incompletas, como uma ferramenta desafinada, que não pode ser usada perfeitamente. É difícil comparar estas coisas. A Bíblia fala em capítulo 13 de 1 Coríntios, que o amor, ele energiza tantas coisas, não é? É como uma ferramenta. Você é um profissional no mundo, você treina, você vai para a universidade, para uma escola técnica, você aprende a utilizar o seu instrumento, e você trabalha, está ali um grande instrumento, uma grande habilidade. Não sei, talvez um instrumento que fure uma pedra manualmente, está ali você furando essa pedra, você tem grande habilidade de fazer um furo perfeito, mas aí então vem a conversão, o arrependimento e a fé, e aquele dom, aquele talento que naturalmente você tinha e cultivou, pelo poder da salvação, ele é transformado. Se eu pudesse comparar a um instrumento que não é mais manual, um instrumento elétrico, uma furadeira elétrica, você vê a diferença. Ele capacita os nossos talentos, Ele usa a nossa vida. Sem Cristo, sem o perdão, sem a reconciliação, nós temos os dons que Deus nos deu, mas eles são tão imperfeitos. Nós precisamos de uma nova vida, de um novo coração. Você ama alguém e estas coisas acontecem, mas na conversão tudo muda. Você tem uma consciência, esse é um dom de Deus no nascimento. A consciência é algo maravilhoso, queridos amigos. Todos nós devemos saber o que a consciência faz em nós. É uma capacidade incrível, é uma capacidade inata em todo ser humano que nos diferencia dos animais e nos faz perceber a diferença entre o certo e o errado, e soa um alarme dentro de nós quando nós estamos agindo errado. Mas mesmo a consciência, até que você se converta, não está entre os dons melhores, porque você pode muitas vezes desobedecer e pisar em cima da consciência. Às vezes você brinca, você joga com a consciência, você abafa, você canta para abafá-la e surdá-la e não ouvi-la por causa do nosso pecado. Mas na conversão, a consciência ela é tão transformada e você se torna uma pessoa sensível, uma pessoa apta a discernir entre o bem e o mal, e junto com esse discernimento, claro, você tem agora o poder para não ir em frente e não pecar contra o teu Deus. Você faz algo sujo, algo impuro, a consciência te ajuda a perceber a gravidade do que você fez, mas a consciência não pode te perdoar o que você fez. Somente Deus pode nos perdoar. Somente o perdão de Deus é um dom perfeito, porque Ele muda o caráter, Ele dá força, dá graça. Ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura. O perdão de Deus é o maior de todos os dons. Deixe-me concluir aqui. Como obter esse perdão? Como obter esse dom perfeito? Você não pode comprá-lo,
Você não pode merecê-lo visitando todas as igrejas de São Paulo, subindo todas as escadarias de joelho, indo à Aparecida do Norte, a Pirapora do Bom Jesus, caminhando para o Círio de Nazaré. Você não pode ganhar estas coisas pelo esforço próprio. Por quê, meus queridos? Porque não está em nós, vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, é dado por Ele. Você não pode perdoar os teus pecados se chicoteando, se martirizando, tentando fazer por merecer. Não está em nós a capacidade. Não é uma questão de agradar a Deus, de fazer o meu melhor e chamar a atenção de Deus, de me negar certas coisas legítimas para a vida, para que Deus veja o meu sacrifício. Não está em mim, essa capacidade não pertence a mim, vem de Deus, vem do alto, e é sobre isso que o Evangelho trata. Todo dom perfeito vem do alto. Queridos, nós estamos nos aproximando do Natal, uma data simbólica comemorada nos países ocidentais, e é exatamente isso a respeito do que Tiago está dizendo. O maior de todos os dons dado por Deus foi o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Deus amou o mundo, isto é, Ele amou pessoas do mundo inteiro, de todos os países, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho amado do alto, descendo, tomando um corpo, uma natureza humana, o dom perfeito de Deus, a humanidade, Jesus Cristo Salvador. Ele veio a este mundo para nascer, para tomar um corpo e uma natureza humana, para morrer. Oh, querido amigo, espero que você saiba disso nesta noite. Jesus Cristo nasceu para morrer. A sua morte não foi um acidente na sua jornada. Ele não foi, coitado, preso contra a sua vontade, maltratado contra a sua vontade, crucificado. Ele nasceu para morrer. Ele veio para ser um sacrifício, para oferecer a si mesmo, para morrer, para sofrer, e ele deveria sofrer como um cordeiro, como aquele cordeiro sacrificial do templo, morrendo no lugar de pecadores, o seu sangue derramado no lugar de pecadores. Ele nasceu para morrer. Esse é o dom de Deus. Um dia João o Batista, aquele que veio na frente de Jesus, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, veio Jesus se aproximar. Ele apontou em direção de Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que palavras, não é? O Cordeiro que Deus providenciou. Por séculos aquela nação de Israel estava acostumado com o Cordeiro sendo sacrificado no templo. O pecador, a sua consciência ativava, a sua consciência de pecado, ele transgrediu a lei de Deus, dentro dele havia um senso de culpa e de condenação. A lei dizia: traga um pequeno cordeiro, menos de 1 ano, sem manchas, sem quebradura, sem defeito, leve, um cordeiro inocente, pequeno, novo, traga para ser sacrificado. Ele chegava à porta da tenda da congregação, aquele grande tabernáculo, o templo. Ali estaria um sacerdote esperando por ele. Sem entrar no arraial, no templo, ele traria aquele animal diante do sacerdote. Ele colocaria a sua mão sobre a cabeça, simbolizando o seu pecado passando para aquele animal, e aquele animal seria degolado e seu sangue seria vertido. O cordeiro seria sacrificado no lugar dele, para que ele não morresse e pagasse. João lá na frente diz: aí está o verdadeiro Cordeiro de Deus, provido por Deus para morrer no lugar de pecadores, para morrer, para pagar, para sofrer, para ter a sua vida tomada dele, para experimentar as agruras e a angústia do inferno, não tendo descido ali, mas o inferno, assim por dizer, de todos aqueles que creriam nele, levando sobre a sua alma, ao ponto tal que Deus o Pai precisou virar o seu rosto, quando a nossa imundícia estava sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a provisão de Deus, o dom perfeito. E você imagina, meu querido amigo, minha querida amiga, que por uma visita a uma igreja, que por um ato pessoal de sacrifício, você encontrará salvação quando Deus precisou triturar, matar, colocar o seu filho naquela cruz de dor e agonia, a tal ponto que ele enviou o seu filho para isso. E você imagina que migalhas de boas obras e religião irão satisfazer a Deus? Não, querido amigo. Aqui está a provisão de Deus, o Cordeiro de Deus, o dom perfeito, o amor de Deus revelado. Quão maravilhoso é pensar sobre isso, que Ele nasceu para morrer e ser o Salvador, que o seu nascimento, o seu Natal ali foi apontando para aquela cruz, e que ali naquela cruz de dor e agonia, a maior de todas as transações do universo foi realizada. Como pode Deus punir o meu pecado e ainda assim me perdoar? Somente por meio dele mesmo, sofrendo a consequência do meu pecado. E a coisa mais tremenda
é que isso aconteceu um dia no mundo. A expiação, a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. É assim, meus queridos amigos, que Ele adquiriu o direito de dar o dom perfeito, o dom da vida, o dom do perdão. Você não possui este dom como nasceu neste mundo. Você necessita dele. Você não poderá entrar na presença de Deus para ser aceito sem este dom. Quão vital é buscar o Salvador. Você toca na igreja, canta na igreja, em coral. Você é diácono na igreja, intendente. Você foi batizado, você tem um ministério na igreja. Você cresceu na igreja como eu, no berço da igreja. Você pode ter crescido na igreja, nascido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, enterrado na igreja e abrir os olhos no inferno. Porque você nunca buscou o perdão de Deus, porque você nunca reconheceu os teus pecados. Você deve fazer isso. Aqui está o dom de Deus, eis o Cordeiro de Deus, e eu apresento esse Cordeiro a você nesta noite. O dom precioso de Deus, Cristo Jesus, o Salvador. Esse é o nosso texto. Um texto que nos diz como nós podemos confiar em Cristo para o perdão. Como você faz isso? Você vem em arrependimento aos pés do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele, meu querido amigo. Peça a ela, minha querida amiga. A Ele, minha querida amiga. Esqueça o teu currículo religioso. Venha a Ele com o teu pecado. Ele é o Salvador. Se apresente desta maneira. Se você nunca fez isso, você deve fazer isso. Peça a Ele pelo melhor dos dons. Você já recebeu tantos dons, tantos talentos. Peça a Deus e Ele te dará o perdão e Ele te transformará. Peça que Ele te faça um filho de Deus e Ele fará. Você irá fazer isso todo ano. Nós recordamos que Deus enviou do céu o dom perfeito, mas você não possui este dom. E você não pode cantar este louvor, e você não pode afirmar estas verdades, se você não tem em sua vida como o maior tesouro, uma pérola de grande preço. Você precisa, deixe tudo mais de lado, entregue-se ao Senhor em arrependimento e fé, e você saberá que Ele te amou e Ele te salvou. Vamos orar juntos.